Estamos lendo o Antigo Testamento e vamos começar agora o livro de Números, iniciando no capítulo 1. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da revelação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, os da idade de 20 anos para cima, isto é, todos os que em Israel podem sair à guerra. A estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. De Ruben, Elisur, filho de Sedeu. De Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. De Judá, Nazon, filho de Aminadab. De Issacar, Natanel, filho de Zuá. De Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideone. De Dan, Aizé, filho de Amizadai. De Assé, Pegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Deuel. De Naphtali, Airá, filho de Enã. São estes os que foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens, que são designados por nome, e tendo ajuntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés, assim este os contou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, e as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Ruben, eram 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Simeão, eram 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Gade, eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Judá, eram 74.600. Dos filhos de Issacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles, da tribo de Issacar, eram 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, dos que podiam sair à guerra, dos que foram contados deles, da tribo de Zebulon, eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles, da tribo de Efraim, eram 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias,
segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra. Os que foram contados deles da tribo de Manassés eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Benjamim, eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Dan, eram 62.700. Dos filhos de Azé, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, os que foram contados deles da tribo de Azé, eram 41.500. Dos filhos de Naftali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, e os que foram contados deles da tribo de Naftali, eram 53.400. São esses os que foram contados por Moisés e Arão e pelos príncipes de Israel, sendo estes 12 homens, e representando cada um a casa de seus pais. Assim, todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os de Israel que podiam sair à guerra, sim, todos os que foram contados eram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor dissera a Moisés: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus móveis e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus móveis e o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo houver de partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar será morto. Os filhos de Israel acampar-se-ão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo os seus exércitos. Mas os levitas acampar-se-ão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não suceda acender-se ira contra a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Estamos lendo o livro de Números. Vamos começar agora o capítulo 2. Disse o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel acampar-se-ão cada um junto ao seu estandarte, com as suas insígnias das casas de seus pais ao redor, de frente para a tenda da revelação se acamparão. Ao lado oriental se acamparão os do estandarte do arraial de Judá, segundo os seus exércitos. E Nazon, filho de Aminadab, será o príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 64.600. Junto a eles se acamparão os da tribo de Issacar. E Netanel, filho de Zuá, será o príncipe dos filhos de Issacar. O seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon. E Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos que foram contados do arraial de Judá eram 186.400, segundo seus exércitos. Esses marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo seus exércitos, estará para a banda do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será o príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército,
os que foram contados deles era de 46.500. Junto a ele se acamparão os da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zeruzadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade. E Eliasaf, filho de Reuel, será o príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do arraial de Ruben eram 151.450, segundo seus exércitos. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da revelação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo seus estandartes. Para a banda ocidental estará o estandarte do arraial de Efraim, segundo seus exércitos. E Elisama, filho de Amiúde, será o príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. Junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será o príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será o príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados do arraial de Efraim eram 108.100, segundo seus exércitos. Esses marcharão em terceiro lugar. Para a banda do norte estará o estandarte do arraial de Dan, segundo seus exércitos. E Aizé, filho de Amizadai, será o príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. Junto a ele se acamparão os da tribo de Azé. E Pegiel, filho de Ocrã, será o príncipe dos filhos de Azé. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naftali. E Airá, filho de Enã, será o príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados do arraial de Dan eram 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as casas de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais, segundo seus exércitos, eram 603.550. Os levitas, porém, conforme o Senhor ordenara a Moisés, não foram contados entre os filhos de Israel. Assim fizeram os filhos de Israel conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Acamparam-se, segundo seus estandartes, e marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais. Estamos lendo o livro de Números, vamos começar agora, capítulo 3. Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-nos diante de Arão o sacerdote para que o sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação, e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, de todo lhes são dados da parte dos filhos de Israel.
Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdote, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feri a todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus são, eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: Conta os filhos de Levi segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe for ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos libnitas e as famílias dos semeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Os que dele foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo a tenda da revelação, o tabernáculo e a tenda, e a sua coberta, e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Anramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Muzitas. São estas as famílias de Merari. Os que dele foram contados segundo o número de todos os homens de 1 mês para cima eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo para a banda do norte. Por designação, os filhos de Merari terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor, e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar será morto.
todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todos os homens de 1 mês para cima, eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou como o Senhor lhe ordenara todos os primogênitos dentre os filhos de Israel, e todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo dos santuários receberás. O ciclo tem 20 geiras. E darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que excedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que excederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer
filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas, que haviam descido de Jerusalém, diziam, ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é o réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele, e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E, correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.